Como deve ser a sua preparação antes do edital e depois do edital? Se você quer saber mais a respeito disso, então se liga no vídeo. Fala rapaziada concurseira, aqui é o Edu Pessoa do Concurseiro 2472, o canal voltado pra você, concurseiro gente da gente, concurseiro de plantão. No vídeo de hoje a gente vai falar como que deve ser a sua preparação antes do edital, depois do edital. Apesar de você adotar a mesma técnica para os dois momentos, algumas estratégias específicas devem ser colocadas em prática para que você tenha o melhor resultado a partir dos dois momentos. E tem que ter em mente também como que você constrói a sua preparação diante desses dois momentos específicos. Antes do edital sair, o que paira na nossa cabeça é um conjunto de incertezas. Será que aquele concurso vai sair? Quantas vagas vão ser? É só vaga imediata ou tem cadastro reserva? Será que o órgão colocou as vagas no orçamento? Todas essas dúvidas surgem antes do edital sair. Tudo é especulação, vive cercado de incertezas. A única certeza que a gente tem nesse momento é, a partir dos nossos estudos, podemos ir desenvolvendo habilidades para que com essas habilidades a gente chegue em condições de fazer a prova, estaremos aptos a disputar uma das vagas quando sair o edital. Estudar é a única certeza que você tem, você deve atuar fortemente em cima dela nesse momento que não tem edital. E antes da saída do edital, como é que deve ser a sua conduta? Você deve focar no aprendizado. Isso porque, como você vai ter mais tempo disponível antes da saída do edital, você pode experimentar algumas ferramentas e também ter mais tempo para aprender com seus erros. Isso é fundamental durante o seu processo de preparação. Além dessa questão de você ter mais tempo disponível, uma vez que o edital não está lançado, outro fator também que é interessante e que reforça essa questão do aprendizado é que você deve priorizar as matérias que você tem dificuldade. Isso significa que você deve entrar em contato com aquelas matérias que você não viu ou aquelas matérias que você já viu, mas ficou com alguma dúvida ou alguma coisa a ser estudada. Esse é o seu procedimento antes de sair o edital. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imagina que você tenha destinado 50 minutos totais para uma determinada matéria, por exemplo, raciocínio lógico. Desses 50 minutos que você disponibilizou para raciocínio lógico, você vai destinar pelo menos de 35 a 40 minutos só para estudar a matéria. Isso porque você deve ter mais tempo disponível para poder dominar os conceitos, aprimorar o conteúdo naquela disciplina, se familiarizar com ela. Os outros 10 a 15 minutos você vai destinar para a resolução de questões e o restante final para que seja feita a revisão daquela matéria. No primeiro momento, você deve destinar mais tempo do seu total para estudos, para que você tenha mais contato com aquela matéria e assim você vai se familiarizando com ela. Vamos imaginar que você tenha no total 2 horas de estudo disponíveis. Pelo menos 1 hora e 30 deve ser destinada a essas matérias que você tem dificuldade. Você coloca aí um tempo para estudo e um tempo para fazer exercícios e revisão. Então o tempo de estudar a matéria vai ser maior, o tempo de revisão e de fazer exercícios vai ser um tempo menor quando o edital não estiver saindo. Edu, eu posso usar videoaula durante a preparação antes do edital? Pode sim, você pode usar a videoaula, inclusive ela é uma excelente ferramenta para que você tenha esse primeiro contato com a matéria, até você ir aprimorando os conceitos. Uma vez que você teve ali o primeiro contato com a matéria, que dura aí geralmente de 20 a 30 dias, você está começando a ter uma boa noção dos conceitos, aquilo está ficando mais nítido na sua cabeça, você deve migrar imediatamente para o material escrito, seja ele um PDF, seja ele um livro. A videoaula você deixa apenas como uma ferramenta de apoio, uma ferramenta complementar, caso você precise consultar na situação de ter alguma dúvida. Não fique usando a videoaula durante toda a sua preparação. Só que quando sai o edital, o jogo vira. O edital é como se fosse aquela bandeira de largada da corrida de Fórmula 1. A partir dali, o que você aprendeu, aprendeu. Você tem que agora focar em ter um desempenho mais eficiente possível. E nos concursos públicos, você faz isso a partir do que o edital te orienta. Imagina que, por exemplo, você tenha dificuldade em raciocínio lógico, só que essa matéria ela está inserida num bloco que vale apenas 10 ou 20 questões. Por outro lado, o edital te diz que tem um conjunto de matérias que totalizam aí 70, 80 ou até 90 questões. O próprio edital já está dizendo para você, olha, você quer passar nessa prova, você deve priorizar esse bloco aqui com mais questões do que o bloco com menos questões. Você deve dedicar mais tempo de estudo a esse bloco. Então o próprio edital já te dá o norte. Então nesse exemplo que eu dei, você tem dificuldade em raciocínio lógico, mas ele pertence a um bloco de matérias menor, você vai priorizar o bloco que tem a maior quantidade de questões. Geralmente as provas do CESP vêm com 120 questões, sendo 50 questões de conhecimentos básicos, 70 questões de conhecimentos específicos. No caso do lançamento do edital, você vai priorizar as matérias do maior bloco, ou seja,
do bloco que compõe aí as 70 questões. Você vai estudar num tempo menor as matérias do outro bloco. Esses 70 pontos, se você acertar 60, você já tem 60% da prova garantido. O outro bloco com 50 questões, se você garantir pelo menos 20 questões naquele bloco, você tem 60 com mais 20, 80 pontos. Você já está em condições de disputar uma vaga. A sua aprovação nos concursos acontece a partir dali dos 70 pontos para cima. Dos 70 pontos para cima, a chance de você ser aprovado num concurso é muito grande. Pode ser 70 pontos, como pode ser 70% da prova, se for uma prova de múltipla escolha, por exemplo. Passou de 70%, você já está em condições de concorrer aí a uma vaga oferecida por aquele concurso público. O foco deve ser estudar as matérias que estão de acordo com o edital. Além das matérias que estão de acordo com o edital, você deve também fazer um ajuste no seu tempo de estudo. Lá no primeiro exemplo, você dedica um tempo maior para os estudos e um tempo menor para a revisão e para fazer exercícios. Aqui você tem que reverter o jogo. Isso porque o tempo do edital para a prova geralmente é um tempo curto, varia de 60 a 90 dias. Então você deve ter um processo de estudos mais eficiente possível. Para isso você deve reduzir um pouco o seu tempo de estudo nessas matérias que são importantes e aumentar um pouco o tempo de resolução de questões e de revisão da matéria. A revisão ela tem a função de fazer com que você não esqueça o conteúdo que foi estudado e ao mesmo tempo vá consolidando esse conhecimento que não foi esquecido na sua memória, para quando você chegar lá na prova não dar o famoso branco. Então dessa forma, você faz o quê? Você tem uma preparação muito mais eficiente, você vai diminuir o tempo de estudo, só que você vai aumentar o seu tempo de revisão de exercícios. Lá no começo você vai ter um tempo de revisão e estudos menor, porque você precisa de mais tempo para ter contato com a matéria. Aqui também você precisa ter mais contato com a matéria, só que você vai fazer isso equilibrando a revisão do conteúdo com a resolução de questões. Você aumenta o tempo desses dois blocos juntamente com o tempo de estudo. Você faz um reequilíbrio do seu tempo, de forma que você tenha mais tempo para fazer exercícios e mais tempo para você revisar. Lá na prova, além de você, claro, ter conhecimento do conteúdo, a aprovação se dá a partir da quantidade de questões que você acerta. Então, por isso que você precisa aumentar o tempo de exercícios para que você tenha êxito. Porque quanto mais exercícios você fizer, mais você vai tendo contato com o jeito com que a banca cobra esse conteúdo, você vai percebendo qual que é a estratégia daquela banca examinadora. Por isso que você precisa fazer esse reequilíbrio após o lançamento do edital. Então esse era o vídeo de hoje, que eu queria falar para vocês qual a diferença de estudar sem edital e estudando com o edital. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não deixem de se inscrever no canal, senta o sarrafo aí no like, comenta e compartilha esse vídeo aí com seus amigos e com as suas amigas. E não se esqueçam, hoje, dia do concurseiro, amanhã, dia do servidor. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.